Olá, pessoal. Meu nome é Carolina Crissafi dos Santos Lemos e eu sou estudante de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal de Viçosa. Hoje eu vou apresentar um trabalho de revisão bibliográfica referente ao meu doutorado, que tem como título Utilização de sensoriamento remoto para a caracterização de descontinuidades em maciços rochosos. Esse trabalho está inscrito no Simpósio de Integração Acadêmica, o CIA, da UFV, na edição de 2025, com o número 20.382. Então, para contextualizar esse assunto, eu trouxe uma introdução sobre o comportamento geomecânico dos maciços rochosos. Esse comportamento ele é influenciado por três principais fatores, que são a matriz rochosa, as descontinuidades, como fraturas e falhas, e a interação entre elas também. E essas propriedades elas vão influenciar principalmente as características de resistência, rigidez, deformabilidade e permeabilidade dos maciços rochosos. Essas descontinuidades, então, elas podem se manifestar desde o nível microscópico até atingir escalas muito maiores, reduzindo a resistência e a rigidez global do maciço rochoso. E isso pode prejudicar a estabilidade do maciço e provocar rupturas que podem ocorrer por tombamentos, deslizamentos e queda de blocos. Nessa foto que está mostrada no slide, nós temos um exemplo de uma ruptura com queda de blocos que ocorreu em parte de um maciço rochoso que fica no estacionamento do shopping de Nova Iguaçu. Isso aconteceu em 2023, depois de um período de fortes chuvas ali no local. E esse exemplo, ele mostra bem como as descontinuidades elas podem influenciar o comportamento geomecânico dos maciços rochosos. Então, por isso, é muito importante que seja realizada uma caracterização dessas descontinuidades. E uma caracterização aliada a uma descrição estrutural e litológica do maciço, para que seja possível prever o seu comportamento e os possíveis tipos de ruptura que possam ocorrer. Nessa figura que está mostrada no slide, nós temos um exemplo de mapeamento de um maciço rochoso com a identificação de 6 famílias de descontinuidades, junto ali com a projeção estereográfica dessas famílias no canto inferior direito da imagem. Esse maciço rochoso ele é formado por rochas carbonáticas e tem diferentes graus de alteração intempérica ali na sua face. E ele está localizado na China, às margens de uma rodovia. Bom, as técnicas convencionais de caracterização de descontinuidades, elas se baseiam no mapeamento de campo, realizado ali por profissionais especializados, que vão descrever os parâmetros sugeridos pela Sociedade Internacional de Mecânica das Rochas, que estão aí listados nessa figura do slide. Então, são eles: orientação, espaçamento, persistência, abertura, rugosidade, resistência das paredes, preenchimento, condições de fluxo, número de famílias de descontinuidades e tamanho dos blocos, além também da descrição de testemunhos de sondagens que é possível de ser realizada. Esses parâmetros eles são demonstrados aqui na figura do slide. E aí uma das técnicas muito utilizadas para realizar essa caracterização das descontinuidades é o mapeamento convencional de campo, que é realizado por um profissional capacitado, como eu disse anteriormente, geralmente ali um geólogo, usando equipamentos manuais, por exemplo, bússola, fita métrica, trena, como está demonstrado aí nas figuras do slide. Só que esse tipo de mapeamento ele tem as suas limitações, principalmente em relação ao alcance, porque em muitos casos vão ter áreas de difícil acesso e que podem apresentar ali riscos para a segurança do profissional. Além também de ser uma técnica demorada e que pode ter uma certa subjetividade ali associada, porque depende da interpretação visual do profissional. Então, diante dessas limitações do mapeamento convencional de campo, uma técnica que está sendo muito utilizada atualmente é o mapeamento digital remoto, que consiste ali na combinação de sistemas de aeronaves não tripuladas com sensores e câmeras de alta resolução para realizar esse mapeamento dos maciços. Em comparação ali com o mapeamento convencional, essa é uma técnica mais segura, porque o profissional não precisa acessar áreas de risco, além também de ser mais precisa e eficiente. Nessas figuras aqui que estão mostradas no slide, a gente observa alguns exemplos desse tipo de mapeamento. Nas figuras da esquerda, a gente observa um modelo 3D de um maciço rochoso com a identificação de 3 famílias de descontinuidades, ali nas cores em amarelo, azul claro e azul escuro. E esse é um maciço também de rochas carbonáticas localizado na China. Já nas figuras aqui da direita, nós temos a representação tridimensional de um maciço de lavra de mármore, que está localizado no município de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado do Espírito Santo. Bom, no mapeamento digital remoto, então, pode ser feita tanto a captura de imagens, utilizando sensores fotogramétricos, quanto a obtenção de uma nuvem de pontos, com sensores de laser scanner, também conhecidos ali como LiDAR.
As imagens, então, que são capturadas, elas são ortofotos de alta resolução e elas são processadas utilizando alguns algoritmos. Por exemplo, os da técnica SFM-MVS, que permitem a geração ali de modelos tridimensionais de alta resolução. De acordo com os estudos atuais, essas técnicas, elas representam melhorias em relação à precisão, segurança, eficiência na obtenção desses dados, né, quando comparados ali com o mapeamento convencional, principalmente em taludes muito íngremes e em áreas de difícil acesso. Aqui nessa figura mostrada no slide, por exemplo, a gente vê um modelo 3D que foi gerado com essa metodologia SFM-MVS, que foi realizado em uma mina de calcário a céu aberto que está localizada em Minas Gerais. Bom, a nuvem de pontos que é capturada pelo laser scanner, ela também passa por uma etapa de processamento. E o que seria, né, esse processamento? Vai incluir uma etapa de filtragem desses dados, redução de ruídos, alinhamento dos pontos que não estiverem georreferenciados, a classificação e a separação ali em relação aos materiais que eles representam e entre outras etapas desse processamento. E esses dados, eles podem ser combinados com um modelo 3D que é gerado a partir das ortofotos 2D, criando então ali um modelo digital de superfície integrado. E com isso é possível a gente obter os parâmetros das descontinuidades, tanto de uma forma automática quanto também semiautomática. Bom, a partir então dos modelos tridimensionais que foram obtidos com o processamento dos dados fotogramétricos e de laser scanner, os parâmetros estruturais das descontinuidades, eles podem ser identificados usando programas de computador. E a identificação dos dados de orientação e espaçamento, ela já é bem difundida, podendo então ser realizada ali tanto de forma automática quanto semiautomática. Porém, os parâmetros de persistência, principalmente ali na direção perpendicular à face do maciço, rugosidade e a abertura das descontinuidades ainda apresentam algumas limitações com o mapeamento digital. Isso evidencia então a necessidade de pesquisas mais focadas nesses parâmetros. E como eu disse anteriormente, o uso do mapeamento digital ele tem se difundido bastante no contexto da mecânica das rochas. Mas uma área que merece destaque aqui é a indústria de rochas ornamentais, que no ano passado teve um faturamento de 1,26 bilhão de dólares, isso equivale a quase 7 bilhões de reais, representando um aumento de 12,7% em relação ao ano anterior, de 2023. Só que, apesar de todo esse faturamento, ele ainda é um setor que apresenta muitas perdas no processo produtivo, que podem chegar até 90% em alguns casos, principalmente ali na etapa de lavra. E isso ocorre por quê? Muitas vezes as empresas elas não têm um conhecimento adequado do comportamento do maciço rochoso. E isso então dificulta a definição dos planos de corte mais adequados e acaba ocasionando essas perdas. Isso demonstra então a necessidade de melhorias na caracterização desses maciços, que pode ser alcançada justamente utilizando as técnicas de mapeamento digital, principalmente com a utilização de laser scanner também, que vai permitir obter informações em profundidade além ali da face visível do maciço. Bom, uma das aplicações também do mapeamento digital é a realização de análises cinemáticas, isso com base nos dados de orientação das descontinuidades que foi obtido ali nesse mapeamento. Isso pode ser feito por meio da rede equiária de Schmidt-Lambert, usando programas de computador que vão agrupar as famílias das descontinuidades e vão permitir ali identificar os possíveis modos de ruptura do maciço rochoso. De acordo então ali com estudos recentes, o mapeamento digital ele permite identificar com maior precisão as famílias de descontinuidades mais críticas para a estabilidade do maciço. E um exemplo que eu achei aqui muito interessante, está mostrado nesse vídeo, é que foram realizadas análises cinemáticas 3D e resultaram aí nesse mapa de risco do maciço, que estão indicando as áreas mais suscetíveis a algum tipo de ruptura. Então, as regiões mais críticas estão representadas aí em vermelho, enquanto as menos críticas aparecem em azul. Bom, como conclusões, então, desse estudo, a gente tem que o uso de sensoriamento remoto, ele permite gerar modelos 3D de alta resolução, viabilizando a extração automática e também semiautomática dos parâmetros das descontinuidades. Isso com maior precisão, segurança e eficiência em relação ao mapeamento convencional. Outra conclusão é que, apesar desses avanços, ainda existem limitações na determinação de alguns parâmetros das descontinuidades, como rugosidade, abertura e persistência. Outra conclusão é que as tecnologias de sensoriamento remoto, elas têm grande aplicabilidade no setor de rochas ornamentais e podem contribuir muito ali para o planejamento da lavra e, consequentemente, para a redução das perdas. E, por fim, a última conclusão é que os dados obtidos com o mapeamento digital permitem realizar análises cinemáticas 3D, além também de estimar os possíveis modos de ruptura do maciço com maior precisão. Bom, nesse QR Code aqui estão as referências bibliográficas que eu utilizei para preparar essa apresentação e assim eu finalizo a minha apresentação e deixo meu contato para quem quiser se interessar por maiores informações. Muito obrigada!